Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 15 de janeiro de 2023. Agora na Espanha são 11 horas e 59 minutos, no Brasil 7h59 da manhã. A gente desenhou um candle com o corpo real inteiro agora para cima da MM200 aqui no diário. Eu deixei essa sequência ondulacional de Elliott em 5 ondas para ficar para efeito de registro, porque vocês vão lembrar desse meu vídeo quando a BTC bater 30 mil. A onda 1 travou nesses dois cumes aqui. Esse último cume aqui que acabou ensejando essa acumulação triangular foi o cume que antecedeu o crash da FTX, ó, aqui, 9 de novembro. Foi o dia seguinte à suspensão de saques na FTX, então isso aqui acabou redundando numa acumulação triangular, como a gente veio reportando aqui no canal, e que por sua vez propiciou essa explosão ascendente que travou exatamente nesses cumes aqui. Então a onda 1 já está formada. Vocês vejam que o topo de hoje ficou em 21.001 e a máxima de ontem ficou em 21.258. Então, na esteira do final de semana, que ainda tem todo domingo para transcorrer, é bem provável que a gente fique lateralizando para depois de uma onda 2 aqui lateralizada, a gente se desdobre numa onda 3 para buscar justamente esse pico aqui, ó, que foi o topo que antecedeu essa congestão aqui, que acabou levando para o crash da FTX. Esse topo está exatamente em 25.211. Então, vai ser o alvo da nossa onda 3. Então, uma onda 1, uma onda 2 lateralizada, uma onda 3 que vai levar para 25 mil, uma onda 4 depois que bater 25 mil e depois uma onda 5 para buscar 30 mil nessa congestão aqui. Então tá didática a movimentação da BTC no intraday. A BTC tá bonita. Deixa eu botar aqui que eu tava em outro ativo. Deixa eu botar aqui na BTC. Vocês vejam que eu já ofertei 5 sinais no Copy Trade, já ofertei um sinal na sala de sinais, os 5 do Copy Trade fecharam, ofertei um aqui na madrugada, era madrugada aí no Brasil, voltou para VWAP, ofertei mais uns 3 aqui, 4 aqui, e fecharam todos no lucro. O sinal que está em aberto ainda é o da sala de sinais, que já vai fechar também. Vocês vejam que está didático, né? Bate nas lowers, volta para VWAP. Bate nas lowers, volta para VWAP. Tá bonito de tradar na BTC hoje. Na Seara Fática, o volume de transações com dólar Tether em 2022 superou o volume de transações de Visa e Mastercard somadas. O Tether, o USDT, processou 18,2 trilhões de dólares em transações em 2022, superando o processamento de pagamentos tradicionais como Visa e Mastercard. Ou seja, o mundo cripto está avançando para cima dos meios tradicionais de liquidação de obrigações financeiras. Ou seja, o novo normal vai ser o sujeito baixar um wallet autocustodiado quando a BTC se consolidar acima de 100 mil dólares. O novo normal vai ser todo mundo que quiser se livrar dessa, e principalmente os comerciantes que vão querer se livrar dessas taxas abusivas de Visa e Mastercard, vão baixar um app para receber uma stablecoin qualquer ou um CBDC, provavelmente um CBDC, que vai funcionar como um Pix instantâneo, sem banco, sem nada, sem intermediários, de forma totalmente DEX, descentralizada, vai ser o novo normal. E Visa e Mastercard vão entrando para o hall daquelas empresas jurássicas, como Olivetti, Hamilton, que fabricava máquina de datilografar, enfim, Kodak, e agora dentro desse hall de empresas jurássicas que vão rumar em direção à extinção, vai entrar Visa e Mastercard. A evolução natural que o mundo cripto vai impor. E o Cameron Winklevoss, um dos irmãos donos da Gemini, né, junto com o Tyler Winklevoss, ambos afirmam que essa ação da CVM norte-americana, a SEC, contra eles é uma demanda política. Vamos ver se a defesa e o julgamento técnico vão apoiar esse tipo de declaração. O fato é que o programa de Stake Earn
que a Gemini ofertou com a Genesis parece sim ter violado diversas normativas de valores mobiliários norte-americanas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Avax, o gás do ecossistema Avalanche, confirma que vai apoiar a criação de uma nova stablecoin hospedada no ecossistema Avalanche, que vai se chamar USP. O sistema de colateralização do PEG System está aqui explicado num tweet da Platypus, que é uma DeFi que roda no ecossistema Avalanche e que vai promover a criação dessa stablecoin que vai ser apoiada pelo ecossistema Avalanche. Enfim, agora essa sistemática de stablecoin colateralizada está virando moda, não é só a TRX que fez a USDD, agora a Avalanche faz a USP. Parece que depois do crash da Luna UST, a comunidade parece ter entendido exatamente como funciona uma stablecoin colateralizada. Vamos ver se essas stablecoins não ofertam problemas. Documentos adicionais encontrados na casa de Joe Biden aumentam a atenção e a gravidade dessas buscas. São documentos classificados como confidenciais e acaba elevando a gravidade da situação em que se meteu o Joe Biden, que é um autoproclamado pré-candidato à corrida presidencial norte-americana em 2024. E o fato é que esses documentos teriam sido levados para sua residência na época em que ele era vice-presidente na gestão Barack Obama. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Alguns analistas estão dando conta de que essas investidas policiais, tanto contra o Donald Trump, tanto contra o Joe Biden, tem um viés político, mas o fato é que é inegável que a custódia de documentos classificados como ultra secretos em residências privadas, obviamente, viola uma série de normativas federais norte-americanas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O Reino Unido confirma que vai enviar tanques de guerra para a Ucrânia. A Alemanha e a Polônia já estão considerando fazê-lo. Enfim, a guerra vai escalando em termos de gravidade. Agora, na madrugada, explosões atingem os arredores de Kiev. As autoridades ucranianas dizem que Moscou usou mísseis balísticos que as atuais defesas aéreas ucranianas não puderam interceptar. As cenas são dantescas. Enfim, esperamos sinceramente que esse conflito desescale em termos de gravidade. O mundo está virado num barril de pólvora, não só militar, mas também político. Esse clima de caça às bruxas, não só contra o Donald Trump, mas agora contra o Joe Biden, a apreensão de documentos classificados como ultra secretos na casa de ambos os estadistas, enfim, vai aumentando ainda mais a tensão, né, em relação a essa corrida presidencial norte-americana para 2024. Os Estados Unidos estão absolutamente polarizados, exatamente como o Brasil. Vamos ver como isso vai se desdobrar. No intraday, a BTC tá fazendo bonito, tá batendo na lower, voltando para VWAP, tá bom para ofertar, para abrir trades. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.